Eles chegam nesse ambiente e o que se vê é que, de cara, aparece um ser humano, ou dois, de acordo com Mateus, que eram seres incontroláveis. A narrativa de Marcos, que é mais detalhada, diz que ao chegarem na terra dos possuídos, dos gerazenos, ao desembarcar, logo veio dos sepulcros, dos cemitérios, que é um primeiro choque para Jesus que está vindo de Cafarnaum, onde havia sinagoga, rabino, chefe da sinagoga, uma presença judaica, tudo isso, uma tentativa de supremacia judaica, embora o lugar fosse completamente também eivado de cultura multirracial, multiétnica, multicultural e multirreligiosa, mas havia a tentativa judaica pela própria sinagoga presente, imposta ali, de ter a sua cabeça de ponte religiosa definitiva na cidade de Cafarnaum. Pois bem, deixando esse ambiente, ele vai para uma cidade totalmente pagã, com uma história sem nenhum judaísmo. E vem na direção dele dois indivíduos revoltados, sendo que um deles era incontrolavelmente doido. Apelidado num lugar de Gadareno, no outro lugar de Gerazeno, mas é ele. Que assim como Jesus é chamado de Nazareno, esse cara aqui é chamado de Gerazeno, porque ele representa um contexto inteiro. Aí chega esse indivíduo. Quando Jesus desembarca e vem dos sepulcros, o que para um judeu, se Jesus levasse o judaísmo a sério, se Jesus, como outro dia um rabino querido, com quem eu falo de vez em quando, e que tem o meu carinho, num podcast tentou me dizer que Jesus obedecia toda a lei judaica, eu falei, cara, não faça isso. Não faça isso contra Jesus, nem contra você, nem contra a verdade. Não era assim. Jesus é aquele que diz, os antigos disseram isso, eu, porém, vos digo isto. E eu não vim para revogar, eu vim foi para cumprir, em mim isso acaba. Como ele mesmo disse, a lei e os profetas vigoraram até João, agora é o reino de Deus. Sou eu, é o evangelho da graça de Deus. Mas eu expliquei isso longa e detalhadamente quando a gente esteve debruçado sobre Marcos capítulo 5. Os que andam comigo aqui viram muito bem, aliás, Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte. Então veja, quando eles chegaram, ao desembarcar, esse homem veio do sepulcro. E para um judeu, se Jesus obedecesse às leis do judaísmo, ele não poderia ter contato com alguém que vinha de um cemitério pagão e que dormia entre sepulturas pagãs e que eventualmente fosse um indivíduo tão bizarro que até desenterrasse corpos. Ele era completamente desvairado. A cidade inteira olhava para ele em pavor. Até porque na narrativa ele não só vem dos sepulcros, mas é mais do que isso. Ele é possesso daquilo que os evangelhos diagnosticaram, Jesus diagnosticou, como um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros. Ele não passava pelos sepulcros, ele vivia nos sepulcros. Ele escavava a terra. Ele, como eu disse, eventualmente pegava pedaços de corpos. Ele chocava os seus contemporâneos de todos os modos possíveis, pensáveis e impensáveis. E toda vez que tentavam prendê-lo, isso era impossível, porque nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Ele quebrava tudo, ele se soltava de tudo, porque tendo sido muitas vezes preso, com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas pela força dele. E os grilhões foram despedaçados. E ninguém conseguia subjugá-lo, ninguém. Era o único cara livre. Livre da dominação romana, livre de qualquer outra dominação, como em geral os loucos são. Os loucos ganham a prerrogativa de dizer o que querem, fazerem o impensável
e de não serem molestados para além de um determinado limite, porque todo mundo diz ele é louco. E em relação à loucura, há uma permissividade de maneira natural a ela concedida. É o que acontece aqui com ele. Porque ninguém conseguia prendê-lo, de maneira alguma. Ninguém podia subjugá-lo. E ele andava sempre. Era um ente insone. De dia ele estava andando, à noite ele estava andando, ele não parava nunca, de dia e de noite, clamando, gritando entre os sepulcros, alucinadamente se ouvia aquela voz sepulcral, vindo da multidão de entes que habitavam o ser dele. Também andava pelos montes. Ele era apavorante, era uma silhueta de angústia, de pavor, para quem quer que o visse. As crianças, as mulheres, os velhos, os cidadãos, todos buscavam escapar dele. E até mesmo os exércitos, as legiões, não queriam ter que enfrentar um maluco. Porque, como eu disse, ao maluco faz-se determinados tipos de concessões. E além disso tudo, ele se rasgava, ele se feria, ele pegava pedras e se feria todo, se rasgava, se mutilava, vivia em estado de absoluta sanguinolência ambulante. Era um ser trágico, era uma visão horrenda. Essa pessoa, com alguns outros agravos, de como ele se parecia, e de quem ele era, e de como ele se machucava e se feria. Pois bem, quando ele de longe olhou e viu Jesus desembarcando e botando o pé na areia da praia, ele correu para Jesus e o adorou. Correu para Jesus e se dobrou, exclamando e dizendo em alta voz, para todo mundo ouvir. E na realidade, todos o ouviram. E o que é que ele diz? Ele vem e diz, Jesus, que tenho eu contigo? Que tenho eu contigo, Jesus? Que tenho eu contigo, Jesus? E eu acho isso aqui lindo, que as forças espirituais da maldade, da dominação, do ódio, do controle, da manipulação, da infernização, da morte, de todo tipo de maldade, de autoinfligimento da própria morte aos indivíduos que ficam cativos desses poderes espirituais malignos, trazem de reconhecimento acerca de que Jesus é a antítese da luz contra as trevas que eles promovem, encarnam e designam. Ele exclamou em alta voz, que tenho eu contigo. Assim como Jesus diz, aí vem o príncipe deste mundo, ele nada tem em mim. A mesma coisa, essa multidão de demônios aqui, de espíritos imundos, dizem. Ao verem Jesus, se curvam, o adoram, e em estado de adoração, proclamam a soberania de Jesus sobre a treva que eles encarnam. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Quando diz Filho do Deus Altíssimo, identifica Jesus com Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo, de acordo com o que a gente lê em Gênesis, no capítulo 17, no encontro de Abraão com Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo. E os demônios aqui identificam Jesus com esse sacerdócio superior, que está acima do sacerdócio dos levitas, de Israel, dos judeus. Como diz a Epístola aos Hebreus, é um outro nível, é uma outra camada, é uma outra ordem de natureza universal, que não tem nada a ver com o DNA de Abraão, nem com os genes de Abraão, nem com a etnia dos judeus. Quem é de Jesus serve a algo superior
aos judeus, ao judaísmo, ao DNA de Abraão, qualquer outra coisa dessa natureza fica mínima e se torna irrelevante. Até os demônios sabem disso, menos os crentes. Até os demônios sabem disso, menos os crentes, especialmente os de hoje. Que temos nós contigo, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, do Deus de Melquisedeque. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Em nome de Deus eu te peço, não me julgues, não me atormentes. Não determines o meu juízo agora aqui, porque eles sabiam que seriam julgados por Cristo Jesus. Juiz de vivos e de mortos. Sabiam. Aqui há uma escatologia pré-declarada. Há um estado de escatologia futura já pré-designada. Já pré-definida. Já pré-compreendida, pré-afirmada, pré-sabida. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. A própria presença de Deus é o inferno do diabo e dos demônios. O pisar de Jesus naquele lugar, a paz de Jesus, a luz de Jesus, a graça de Jesus, a chegada de Jesus já é o inferno dos demônios. Não precisa de nada além da chegada de Jesus. A chegada de Jesus já convulsiona todos os infernos possíveis, em todas as suas camadas e dimensões. Essa é uma declaração importantíssima, que ecoa de dentro do mundo espiritual mais profundo para nós, hoje, e em qualquer tempo, em qualquer hora. Que tenho eu contigo, Jesus, quem diz é o Espírito imundo múltiplo, Filho do Deus Altíssimo, acima de todas as outras expressões de divindade, ou de sacerdócio, ou de religiosidade, muito acima dos levitas, e acima da religião de Israel, e acima do gênio de Abraão. Abraão se curvou diante de Melquisedeque para quem ele deu o dízimo e pediu a bênção de Melquisedeque, e o escritor de Hebreus diz que é o superior que abençoa o inferior. Portanto, o escritor de Hebreus diz, a gente faz parte de uma ordem superior à ordem religiosa de Abraão, dos judeus. Tudo isso passou. Só não compreende quem não quer. Os demônios entenderam, mas você não, até o dia de hoje, aparentemente.